Olá, que bom estarmos aqui de novo para aprendermos mais um pouquinho da Bíblia. Tudo bem com vocês, crianças? Tudo bem em casa? Tá há muito tempo já, né? Sem sair, sem ir para a escola, sem ir para a igreja, mas Deus está nos abençoando nesse tempo. Muitas coisas boas têm acontecido, sabe? Muita gente tem conhecido mais Deus, tem lido mais a Bíblia, tem se preocupado mais com as pessoas, tem orado mais. Nesse tempo em que nós estamos em casa, Deus também está nos abençoando. Ele não está longe de nós. Em todo o tempo Ele está conosco. Vamos orar, agradecer por esse momento, por mais uma história linda que vamos aprender hoje. Junte as suas mãos, feche os seus olhos e pense em Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado a Deus, porque estamos aqui para iniciar mais uma história da Tua Palavra. Que tudo que for mostrado hoje, falado, que possamos tirar alguma lição para a nossa vida e possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Abençoe todos que estão assistindo esse vídeo, todas as crianças e as suas famílias. Abençoe aqueles que estão doentes, abençoe aqueles que estão com alguma dificuldade na sua casa e esteja abençoando estas pessoas. Muito obrigado por mais este momento. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. A nossa história, ela começa hoje lá no livro de Mateus. Mateus 2. Lembra que nós falamos em Lucas 2 na outra história? Mateus 2 hoje. Olha só, eu sei que vocês se lembram desta cena. Onde é esta cena? Lá no Egito. José, Maria e o menininho Jesus. Eles estão no Egito porque o rei Herodes era muito mau e era rei lá em Jerusalém. E eles estavam lá, lembram? Jesus nasceu lá em Belém, perto de Jerusalém. E então Herodes queria matar todos os meninos. E um anjo avisou José: pegue Maria, o menino, e vá lá para o Egito e fique lá até que eu avise quando vocês poderão sair, porque Herodes quer matar o bebê. Herodes mandou matar todos os meninos de quantos anos para baixo? 2 anos. Por quê? Porque ele não admitia que tivesse um rei que pudesse ficar no lugar dele. E Jesus era esse rei. Jesus era o filho do Altíssimo. E então eles foram para o Egito conforme a ordem de Deus ao anjo que apareceu a José em sonho. E eles moraram no Egito, não sabemos quanto tempo, mas eles ficaram ali um bom tempo. E Jesus foi crescendo, Jesus foi aprendendo das coisas da madeira com o papai dele José, foi ouvindo da palavra de Deus, porque ali no Egito muitos adoravam outros deuses, no Egito tem muitos deuses, mas Jesus sempre ouviu do Deus verdadeiro. E Jesus ia crescendo. Você está crescendo, criança que está ouvindo a tia Silvia, você está crescendo como? Precisa de crescer da maneira certa. Nem todas as crianças crescem da maneira certa, mas o versículo de hoje, olha só que diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e das pessoas. Homens aqui quer dizer pessoas. Sabe o que é crescer em sabedoria? Crescer em sabedoria é aplicar aquilo que você sabe para uma coisa boa, útil, para ajudar não só a sua vida, mas aqueles que cercam você. Isso é crescer em sabedoria. Não é que você seja muito inteligente. Você pode ser inteligente e usar a sua inteligência para ajudar as pessoas, para ser útil. Isso é crescer em sabedoria. E crescer em estatura é crescer em tamanho. Jesus também estava crescendo em tamanho. E você está crescendo em tamanho? Como é que é a sua alimentação? Você come bem? Ou você só gosta de hambúrguer, de refrigerante e não gosta de comer frutas e legumes? Precisa de comer coisas saudáveis para crescer em estatura. E outra coisa que faz crescer em estatura é dormir bem. Muitas crianças não gostam de dormir cedo, ficam o tempo todo no celular. Isso não faz bem. Você vai crescer, mas você vai ter alguns problemas de saúde de vista, vai ficar com dor na mão, no braço.
Crescer em estatura tem que ser de maneira saudável. Jesus crescia em estatura e em graça. Crescer em graça é ser simpático com as pessoas. Seus amigos gostam de você? Quando eles estão brincando que você chega numa rodinha, eu não quero que aquela pessoa brinque comigo. É assim? Não pode ser assim. Temos que tratar bem todas as pessoas, ser amigo de todos, ser simpático a todos. Crescer em graça diante de Deus é fazer coisas que alegram a Deus. Sabiam? E crescer em graça diante dos homens é fazer com que as pessoas gostem de nós. Onde nós estamos, as pessoas gostam de nós. Então Jesus crescia em sabedoria, usava o que ele sabia para alguma coisa boa, para ajudar as pessoas, sendo útil. Ele crescia em estatura, ele se alimentava bem, ele dormia bem e em graça, sendo simpático, sendo agradável com todas as pessoas. E aí Deus abençoava a vida de Jesus, o seu filho, dia após dia. Então, vamos falar de novo o versículo todo? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Está lá em Lucas 2:52. Que você, criança que está me ouvindo, possa crescer assim, em sabedoria, em estatura e em graça. E Jesus ia crescendo assim. Maria e José iam sempre falando das coisas do Pai com Jesus. Jesus é o perfeito Filho de Deus. Ele veio a esse mundo para perdoar os nossos pecados todos. Sabe o que é pecado? Muita gente sabe o que é pecado. É tudo aquilo que você pensa, fala e faz que não agrada a Deus. Sabem que Jesus nunca pecou, Jesus nunca fez uma coisa errada. Ele é o perfeito Filho de Deus. Ele veio para perdoar todos os nossos pecados. Ele veio ser o nosso Salvador, nos salvar. E assim ele ia crescendo lá no Egito. Mas sabe o que aconteceu um dia? Um anjo de Deus apareceu de novo a José em sonho e falou: José, volte para a terra de Israel, porque Herodes, aquele que queria matar o menino, já morreu. Herodes não vive mais. E olha só o mapa, vamos lembrar? A terra de Israel. De onde é que José e Maria eram? Lá da cidadezinha de Nazaré. E onde Jesus nasceu? Lá em Belém. Esse aqui é a terra de Israel. Então o anjo apareceu a José e falou: José, tome Maria, o menino, e volte para a terra de Israel. Que alegria! Era hora de voltar para casa. Jesus nem conhecia onde era a terra de Israel. Por quê? Porque ele nasceu em Belém e logo depois ele veio para o Egito. Não sabemos quanto tempo eles moraram ali. Então José e Maria arrumaram o seu cavalinho, colocaram a sua bagagem no cavalinho e tomaram Jesus. E todas as madeiras de José iam ficar no Egito porque eram pesadas, não é? Vamos tentar sentar Jesus no cavalinho agora. E Jesus agora já sabia sentar. Vamos ver se ele vai sentadinho aqui no cavalinho agora. Até aquela cidade longe, aquela viagem longa que eles iam fazer, até a terra de Nazaré. E assim Maria e José foram com o menino Jesus, com as suas coisas, até Nazaré, e o Egito ficou para trás. Foi um tempo muito bom que eles passaram ali. Eles foram muito abençoados, mas agora era hora de voltar para a terra de Nazaré. Olha lá, quem lembra dessa casa aqui? Que Maria e José moravam antes de Jesus nascer, lá em Nazaré. E agora eles estavam chegando, Maria chegando na sua casa, não é? E José também. José trabalhava com a sua madeira. Venha, Jesus, conhecer a sua casa. Olha, Jesus, essa aqui é a sua casa. Antes de você nascer, os seus pais moravam aqui.
Maria e José devem ter conversado com Jesus assim: Jesus, essa é a nossa casa. Você nasceu lá em Belém, depois nós fomos para o Egito e agora vamos viver a nossa vida aqui, vamos trabalhar, vamos aprender mais sobre Deus, não é? E Jesus foi crescendo e Jesus era o perfeito Filho de Deus. José e Maria sabiam disso, mas eles não falavam isso com todas as pessoas. Por quê? Porque era um risco que eles corriam, né? De um novo rei querer procurar Jesus para matar. Mas sabe de uma coisa? Jesus foi crescendo, crescendo, e Jesus, ele não deixou de aprender das coisas de Deus. E ele agora foi crescendo como que é o nosso versículo diz? E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Assim Jesus cresceu e agora Jesus já estava grandinho. Jesus agora já era um pré-adolescente. Jesus aqui tinha 12 anos. Tem alguém aí vendo a tia Silvia que tem 12 anos? Jesus aqui tinha 12 anos já, lá em Nazaré. E Jesus, ele era obediente aos pais. Jesus, ele ajudava o papai, ajudava a mãe quando pedia. Você ajuda os pais? Quando José e Maria falavam: Jesus, vai lá fora e pega aquela roupa que já está seca. Jesus ia ajudar Maria. Jesus, vamos varrer o jardim, vamos cuidar das plantas, jogar aguinha nas plantas. Jesus ajudava Maria, a mamãe dele. Você ajuda a sua mamãe? Você cuida da sua roupinha? Quando você tira a sua roupa suja, você põe no cesto de roupa suja para lavar? Quando você enxuga com a sua toalha de banho, você estende a sua toalha de banho ou deixa embolado em cima da cama? Tem que ajudar a mamãe. Crianças que estão escutando a tia Silvia, prestem atenção nisso. Precisamos agir com crescer em sabedoria. Crescer em sabedoria é agir de forma útil para ajudar não só a sua vida, mas a vida de todos que estão ao seu redor. Quando o papai dele falava: Jesus, me ajude a tirar o pó do quintal, porque a madeira dá muito pó, Jesus ia lá e ajudava o papai de José. E assim Jesus ia crescendo. Mas todos os anos, uma vez por ano, todas as pessoas iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Agora eu quero perguntar para você, quem lembra da primeira Páscoa? Foi lá no Egito. Lembram que Moisés falou que todos deveriam preparar um cordeiro sem defeito, sem manchas, perfeito, matar aquele cordeirinho e passar o sangue nas portas, porque à noite, quando o anjo passasse, todos os primogênitos do Egito iam morrer, porque eles não queriam deixar o povo sair lá do Egito, o povo de Israel, para formar toda a terra de Canaã, não é? Dividir a terra de Canaã. Então, essa foi a primeira Páscoa. E dali para cá, todos os anos, eles realizam a Páscoa para lembrar de que o povo era escravo no Egito e saiu do Egito. E Deus prometeu que ele cumpriu uma terra que era boa e as tribos foram divididas nessa terra. E José e Maria moravam na terra de Canaã, faziam parte do povo de Israel. Eles eram da tribo de Judá, que ficavam lá na Judéia. E assim, eles se prepararam. E as crianças não podiam ir a Jerusalém na festa da Páscoa. Eram pequenas, a estrada era longa, mas depois que se fizesse 12 anos, poderia ir. Já pensaram que Jesus estava curioso para conhecer o templo de Jerusalém? Lembram daquele templo lindo que Davi queria construir e Salomão fez o templo de Jerusalém? Muito bem, então chegou a hora de Jesus conhecer o templo de Jerusalém, porque ele já tinha 12 anos. Então Maria e José conversaram com ele: Jesus, esse ano você vai na festa da Páscoa conosco, porque você já fez 12 anos. Nós vamos te levar no templo de Jerusalém e você vai poder conhecer o templo de Jerusalém. E assim eles partiram para Jerusalém. José, Maria, o menino Jesus, eles foram, mas eles não foram sozinhos não. Sabe
Muitas pessoas iam a Jerusalém. Vamos colocar aqui o cenário do templo. O cenário do templo. Quem lembra? Lá em Jerusalém, tia fez aqui um cenário do templo e aí as pessoas queriam chegar até lá. Então, José, Maria e Jesus foram andando. Esse daqui é o cenário que vai fazer com que eles cheguem até Jerusalém. Até Jerusalém. Muitas pessoas iam a Jerusalém, porque a festa da Páscoa era uma festa famosa para o povo de Israel. E todas as pessoas queriam ir a Jerusalém, no templo. E assim, junto com várias outras pessoas, José, Maria e Jesus encaminhavam-se para Jerusalém, para ir até o templo de Jerusalém. E eles todos foram andando, caminhando, até chegar lá no templo de Jerusalém. Lá eles iam oferecer os sacrifícios. Lá eles iam escolher um carneirinho, um cordeiro sem defeito, e ali derramar aquele sangue, e depois colocavam um grande altar de pedras, e era queimado. Aquela fumaça subia até aos céus. E ali os pecados eram perdoados. E eles se lembravam daquele sofrimento todo que eles tiveram lá no Egito. E ali era um memorial. E ali eles lembravam de que eles foram escravos e que agora eles eram livres. E então José e Maria iam conversando com Jesus sobre todas essas coisas. Eles ficavam ali alguns dias, ali perto do templo de Jerusalém. E eles iam lá e faziam tudo com os sacerdotes, ofereciam seus sacrifícios e depois iam embora para sua casa. Onde é que era a casa deles? Lá em Israel. Então o povo de Israel saía lá da Galileia, lá de todas as cidades da Samaria, de Nazaré, iam até Jerusalém, na Judéia, no grande templo de Jerusalém, oferecer sacrifícios uma vez por ano. E eles ficavam lá uns dias e depois eles iam embora. E aí eles iam embora, eles viajavam de volta para sua casa. Todos eles iam viajando, e todos eles levavam os mantimentos, levavam o lanche, levavam tudo que eles precisavam para eles viajarem. Mas um tempo que passou, durante um dia de viagem, muitos deles meio cansados, paravam e tomavam água, descansavam, dormiam. E Maria e José disseram assim: José, onde está Jesus? Tem muito tempo que nós não vemos Jesus. Maria, ele deve estar com os amigos lá na frente, toda aquela multidão indo embora. Sim. Aí então eles foram lá perto dos amigos perguntar: Jesus não está com vocês? Não, Jesus não está conosco. Onde estava Jesus? E Maria e José começaram a ficar preocupados. E agora, onde está Jesus? O dia já estava se findando, estava ficando noite, e Maria e José resolveram então voltar. Vamos voltar, José. Nós não podemos ir embora e deixar Jesus aqui. Imagina, Jesus só tem 12 anos. Então, eles voltaram lá no templo de Jerusalém para procurar Jesus. E aí nós vamos virar aqui agora um cenário de dentro do templo. O templo vai ficar aqui e a tia Silvia vai virar o cenário de dentro do templo. Onde será que Jesus estava? E eles ficaram preocupados. Quando eles foram se aproximando de dentro do templo, onde é que Jesus estava? Olha onde Jesus estava. Lá dentro do templo, e Maria e José chegaram lá e foram ouvindo a voz de Jesus, e Maria disse: Jesus, o que você está fazendo aqui, meu filho? Toda a multidão já foi, eles já estão muito longe daqui. E Jesus disse para Maria: ora, vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai? E Jesus estava ali, e a Bíblia diz que Jesus fazia perguntas para os sacerdotes
e respondia as perguntas que os sacerdotes faziam para eles, e ele estava ali, há muito tempo. Menino de 12 anos, porque ele tinha sabedoria. Deus dava sabedoria para ele. Ele era o perfeito Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Então, ele sabia tudo. Ele queria aprender das leis do Templo de Jerusalém. Ele queria saber como é que os sacerdotes faziam, o que era toda aquela coisa de oferecer sacrifícios, porque aquilo. E os sacerdotes perguntavam e ele respondia, mas os sacerdotes não sabiam que ele era Filho do Altíssimo. E por isso que ele sabia de todas essas coisas. E aí, na mesma hora, Maria e José falaram assim, Jesus, agora precisamos ir, vamos embora. Na mesma hora, José, Maria e Jesus foram para encontrar com a multidão que estava indo de volta para Nazaré. E Jesus, a Bíblia diz, e em tudo Jesus lhes era submisso, obediente. Você é obediente? Quando papai e mamãe falam, você obedece? Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Jesus era obediente. Precisamos ser como Jesus, desde pequenos. Então, que você seja obediente. Na mesma hora, quando José e Maria chamaram Jesus, vamos embora. Jesus saiu dali e foi embora. E aqueles homens, aqueles sacerdotes, aqueles homens da lei, aqueles professores que ficavam ali no templo, ficaram apavorados da inteligência e da sabedoria de Jesus ao responder todas as perguntas que eles faziam e as perguntas que Jesus fazia. Então, nós aprendemos hoje que Jesus, o Filho do Altíssimo, ele tinha sabedoria, porque ele aplicava a inteligência dele nas coisas que eram úteis. E assim ele já estava começando a se mostrar como Filho de Deus. E ele foi crescendo, cada vez mais aprendendo das coisas do Pai. Então, que hoje, criança, nós aprendemos com essa história, que nós devemos crescer em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 52. Agora vamos orar? Vamos pedir a Deus que ajude você a viver como Jesus viveu, a ser uma criança como Jesus foi. Vamos lá? Vamos juntar as mãos, fechar os olhos. Senhor Deus, obrigado por essa história tão bonita. Obrigado porque aprendemos que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Pedimos ao Senhor que ajude todas as crianças que assistiram esse vídeo a também crescer como Jesus cresceu e a ser obediente. Quando Maria e José chamaram Jesus para irem com eles na mesma hora, Jesus obedeceu e era obediente aos seus pais. Que todas as crianças que estão ouvindo a história sejam obedientes aos pais. Muito obrigado, continue conosco e abençoe a nossa família, os nossos amigos e que possamos falar de Jesus a todas as pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de uma linda história e que você, durante esta semana, seja obediente, procure crescer em sabedoria, procure se alimentar bem da maneira certa, dormir bem e procure também ser simpático com todas as pessoas, tá bom? Seguir o que Jesus nos ensinou. Um beijo grande para você, um abraço gostoso da tia Silvia. Até domingo com uma nova história.